Boa tarde, galera. Meu nome é Cassiano Neves, eu sou aluno do curso de Engenharia de Produção da instituição Senai Cimatec. A gente vai falar aqui um pouco sobre o título 1, capítulo 2, Direitos da Personalidade. A equipe ela é composta por mim, Cassiano Neves, Gabriel Moraes, Paulo de Tasso, Alexandre Limeira, Otaviano e João Lucas. Bom, o direito da personalidade são os direitos inerentes ao próprio ser humano, a pessoa. Dizem respeito aos atributos físicos, psíquicos, morais, como por exemplo vida, liberdade, integridade física, nome, intimidade, dentre outras coisas. Eu vou passando o slide aqui que eu estou tomando como base. O direito da personalidade basicamente é o direito que a pessoa tem de defender os seus próprios direitos. O direito de existência, de defender seu direito à vida, a integridade física, a integridade moral, a dignidade, etc. Todo ser humano ele possui o direito da personalidade como razão da sua própria existência. Por esse motivo, a gente não pode confundir o direito da personalidade com outros direitos patrimoniais, como por exemplo os patrimoniais, que é o direito que a pessoa tem de adquirir ou não alguma coisa, como por exemplo adquirir a propriedade de uma casa, de um veículo, o direito de um crédito ou algum outro patrimônio. Vale ressaltar aqui que os direitos da personalidade todas as pessoas têm, pelo simples fato de ser humano, independente de sua idade, independente da sua cor, sexo, crença, enfim. Bom, galera, dando continuidade ao nosso trabalho sobre o direito da personalidade, a gente vai falar agora um pouco sobre o artigo 11 da Constituição brasileira, que diz que trata relativamente dos direitos da personalidade, dizendo que são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo sofrer nenhum tipo de alteração voluntária. Eu vou falar sobre 3 tipos de atributos, são vários, mas eu vou destacar nessa apresentação agora 3 tipos de atributos, que são os intransmissíveis, os irrenunciáveis e os ilimitados. Os atributos intransmissíveis são os direitos da personalidade que não podem ser transferidos para outra pessoa. Eles nascem e se esgotam com essa mesma pessoa. Por exemplo, um nome. Você não pode transferir o seu nome para uma determinada pessoa e essa pessoa assumir a sua personalidade. Do irrenunciáveis, quer dizer dos direitos que a pessoa, o titular do caso desse nome, que a pessoa não pode abrir mão desse direito. Um exemplo são os filhos não podem renunciar aos pais, uma vez que a filiação por cartório já foi reconhecida. E o último é dos ilimitados, que são direitos da personalidade ilimitados porque não existe um número certo de direitos da personalidade. Por esse motivo, eles não podem ser quantificados. Bom, dando continuidade aos atributos dos direitos da personalidade, temos o direito absoluto, que é um direito oponível, ou seja, a todos, a população, onde espera-se um comportamento negativo das pessoas e do próprio Estado quanto a respeito e proteção aos direitos da personalidade, como por exemplo, todos devem respeitar os direitos da personalidade. Por esse motivo, um pai não tem o direito de tirar a vida do próprio filho. Dando sequência, temos também um atributo extrapatrimonial, caracterizado por os direitos da personalidade que não estão inseridos na esfera patrimonial da pessoa, não estão sujeitos a valores ou aferição econômica. Como por exemplo, a gente não pode valorar a vida ou a honra de uma pessoa. Tem-se também que os direitos da personalidade são impenhoráveis, ou seja, não podem servir de garantia para pagamento de dívidas, pois são extrapatrimoniais e, portanto, são insuscetíveis de valoração econômica. Bom, o direito à personalidade é indisponível
porque as pessoas não podem dispor de forma que bem entender do direito da personalidade. Um exemplo disso, eu não posso doar o coração do meu filho porque o direito da vida é indisponível. O imprescindíveis da personalidade, porque não pode ser exercido a qualquer tempo e não se restringe pelo uso e nem pela inércia. Um exemplo, mesmo que eu tivesse 50 anos de idade, eu tenho direito a abrir uma ação para ajuizar a minha filiação. Eu posso querer dispor mesmo, depois de muito tempo, saber quem é meu pai, minha mãe, em forma disso. E o vitalício, para terminar, e que acompanha a pessoa do nascimento à sua morte. O vitalício, mesmo que você morra, você tem direito mas sua família tem direito à sua imagem, à sua honra. Ninguém pode fazer isso, denegrir sua imagem ou sua honra mesmo depois de morto. Alguns direitos da personalidade também surgem antes do nascimento, no caso de proteção à sua imagem, ao nascituro. A gente vai começar falando sobre a proteção dos direitos da personalidade. Bom, primeiro a gente deve lembrar que os direitos da personalidade, eles são absolutos, ou seja, todo mundo tem que respeitar os direitos da personalidade. A gente deve lembrar também que o direito da personalidade ele é subjetivo, ou seja, o direito de defender os direitos é inerente à sua pessoa. No artigo 12 do Código Civil, a gente fala também que é exigido que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem os prejuízos de outras sanções são previstas na lei também. Juntamente com esse artigo, o artigo 12 do Código Civil, a gente tem algumas medidas. As medidas elas variam em três naturezas. Tem uma natureza preventiva, que é, por exemplo, impedir a publicação de uma biografia que não é autorizada. A gente tem a natureza cominatória, que é, por exemplo, a imposição de uma multa diária para cada dia que for veiculado um vídeo na internet. E a gente tem a última natureza, que é a natureza repressiva, que é, por exemplo, suspender a inscrição do nome da pessoa no Serasa. E a gente tem também algumas outras medidas, que são exemplos de medidas judiciais, que são previstas na CRFB em 88, para a proteção dos direitos da personalidade. A gente tem 4 medidas judiciais, que são os habeas corpus, os habeas data, o mandato de segurança e o mandato de injunção. Para finalizar, é necessário que a gente destaque a última frase do artigo 12 do Código Civil, que é sobre que a pessoa ela pode reclamar perdas e danos sem o prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, concluindo a proteção aos direitos da personalidade, a gente pode dizer que os direitos eles são absolutos. Sendo assim, a gente pode exigir que todos respeitem os direitos das personalidades, os direitos das pessoas. E o direito da personalidade, ele é direito subjetivo. Então, dessa forma, a pessoa ela tem o direito de requerer a tutela jurisdicional quando houver ameaça ou lesão dos seus direitos da personalidade, de acordo com o artigo que a gente citou antes, o artigo 12 do Código Civil. Bom, galera, retomando a apresentação, agora eu vou falar um pouco sobre os atos de disposição do próprio corpo, certo? Lembrando que a integridade física ela é um direito da personalidade e, portanto, ela é indisponível e irrenunciável. Por quê? Porque a integridade física ela é tutelada pelo Estado. O artigo 13 do Código Civil, ele diz que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Vale ressaltar esse por exigência médica porque há situações muito comuns hoje em dia de o paciente necessitar de uma amputação por problemas médicos, como uma trombose, uma diabetes, certo? O artigo 13, no parágrafo único, ele diz que o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Aí eu trouxe aqui o artigo 199, parágrafo 4º da CRFB de 1988, ele diz o seguinte: a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Em 9.434 de 1997, dispõe sobre o transplante de órgãos. Ela diz o seguinte: o artigo 9º da Lei de Transplante de Órgãos determina que é permitida por pessoa capaz a disposição do próprio corpo em vida para fins terapêuticos ou de transplante, em cônjuge ou parentes até o 4º grau, ou para qualquer outra pessoa mediante a autorização judicial. Já o parágrafo 3º do artigo 9º da Lei 9.434 de 1997 determina que a pessoa somente pode doar quando a doação não constituir perigo de vida, não acarretar risco para a integridade física, não representar comprometimento das aptidões vitais e saúde mental, não causar deformação ou mutilação inaceitável e, por fim, de órgãos duplos. Concluindo a parte de atos de disposição do próprio corpo, a gente conclui que a integridade física é um direito da personalidade. A pessoa ela somente pode dispor do próprio corpo desde que não haja a diminuição da integridade física ou contrariar os bons costumes. E, por fim, a doação de órgãos em vida é uma forma de disposição do próprio corpo que está regulamentada pela Lei 9.434 de 1997, mediante a todos os requisitos citados. Dando continuidade ao capítulo 2 do livro Direito Civil Brasileiro de Gonçalves, eu vou falar um pouco sobre o direito ao nome. O nome da pessoa é um direito da personalidade e, portanto, um direito fundamental. O nome é a forma de individualizar cada pessoa perante o Estado e a sociedade. O artigo 16 do Código Civil determina que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. O nome é composto por um prenome e sobrenome. Por exemplo, um prenome simples, João, Maria. Um prenome composto, João Pedro, Maria Clara. Um sobrenome simples, pode ser Pereira, Ramos. Sobrenome composto, a gente pode ter Pereira Gonçalves, Souza da Silva. Temos também a presença do agnome. Agnome que distingue pessoas que possuem o mesmo nome e que pertencem à mesma família. Como, por exemplo, Neto, Júnior, esses nomes. A gente tem que ressaltar que tem casos que pode haver alteração do prenome. E alguns casos são, primeiro, o prenome, que expõe a pessoa ao ridículo. A gente tem também o caso de erro de grafia, o caso de homonímia, que seriam pessoas que possuem o mesmo nome, em caso de mudança de sexo também, adoção durante a minoridade ainda, para proteção de vítimas e testemunhas e de apelido público e notório. Por exemplo, Xuxa, Pelé. Temos também casos de alteração do sobrenome. E esses casos podem ser no caso de casamento, divórcios, de adoção.